Só que tá só o. A Sônia Regina tá tentando entrar, vamos ver. Tem pelo celular. Então Peraí. tá. Então tá bom. Tá me ouvindo agora? Tô. Deixa eu botar o fone de ouvido para eu poder te ouvir melhor. Entrei pelo celular. Ah, agora entrou, gente. Entrou, agora entrou pelo YouTube. Ah, eu tô. Olha só. Tá me Demorou vendo muito. agora? Sim, tô te vendo. Isso, então. Vê se o som tá bom. O sol tá ótimo. O som tá ótimo. Então, eu entrei pelo celular. Então, como eu estava dizendo, gente, a frustração faz parte do crescimento. Saber ter limites, saber que, quando você pode, quando você não pode, quando deve, quando não deve, faz parte do crescimento do ser humano. A juventude saudável é aquela juventude que sabe o seu limite, que sabe o que deve e o que não deve, que sabe o que pode e o que não pode, e que seus pais colocaram eles assim: esse é o seu lugar. É importante na minha vida, mas você tem que aprender a respeitar o limite. Então, essa juventude é a juventude saudável. Quando você vê uma pessoa, um jovem com 30 e poucos anos, disciplinado, bacana, que trabalha, que vive, que tem. Você vê que vai conversar com ele teve pais bravos, ele teve professores que puxaram, ele teve tios e tias e avós que não davam mole para ele. Você pode ver todo homem de bem diz assim: minha avó era terrível, nossa, minha mãe era brava, meu pai era muito bravo. E ele é um homem de bem. Aí você vê aquele diz assim: ah, minha mãe é uma maravilha, meu pai também, mas ele não faz nada de nada. É um largado na vida, um sem equilíbrio, sem controle. Não é que a pessoa tem que ser ruim, é só saber dar o limite certo e ensinar a coisa certa. O ser humano só aprende quando existe a repetição e quando você põe limites para ele, porque todo mundo testa o limite de todo mundo. A juventude de hoje em dia é uma juventude inteligente pra caramba, mas ela tem que ser bem dirigida, porque inteligência mal dirigida dá ruim, entendeu? Inteligência tem que ser bem dirigida. Ela mal dirigida dá coisa ruim. Já falamos para vocês sobre os índigos conceituais, que se eles forem maltratados, mal cuidados, se marginalizam e matam sem medo, não ter respeito por ninguém. Então, a maioria dos jovens de hoje são índigos, e se eles estiverem mal dirigidos, não vai dar para nada que preste. Vai ser aquele jovem licencioso, desrespeitoso, né? Mal agradecido, mal criado, respondão, ofensivo. Pode ser aquele pusilânime, preguiçoso, maldoso, né? Depende da base que é dada a esse jovem, porque a juventude acha que ela pode tudo. Mas se você mostra para ela que ela pode tudo dentro de determinadas regras e leis que regem o universo, ela vai ser um espetáculo de pessoa. Bem dirigida, toda aquela capacidade, aquele potencial, né? Bem dirigido, bem orientado, vai fazer um baita homem, né, de bem, um bom empresário, um excelente professor, um excelente profissional, uma excelente pessoa de se conviver. Então, vai depender da formação, da base que estiver por trás dessa juventude. Quer falar alguma coisa, Marcinha? Bom, para alegria de todos, Marcelo Summer disse que vai entrar agora no Hangout. Beleza! Os nossos jovens precisam de orientação espiritual. Não dá para criar filho hoje em dia só ensinando as coisas materiais. O ensino do espiritual, das leis que regem o universo, há que ser ensinado desde a juventude, desde a tenridade. Eu me lembro que a mamãe dizia assim: não mate a formiga. Quando você morrer e passar na terra da formiga, elas vão te morder. Não corte o rabo da lagartixa. Quando você morrer e passar na terra da lagartixa, elas vão furar teus olhos. Isso era uma forma de dizer assim: você sobrevive à morte do corpo físico e tem consequências aos seus atos. Sem saber, na ignorância, né?
Meus pais estavam me ensinando que tinha vida após a morte e consequência dos meus atos. E a minha bisa, ela era uma sábia e ela sempre dizia: a que se faz, a que se paga. Gente, parede tem ouvido, cuidado com o que vocês falam. Você pensa que não tem ninguém te vendo, te ouvindo, tem. Então, eram coisas que eles diziam que ficaram assim dentro da gente. E você vai fazer uma besteira, peraí, parede tem ouvido. Como que parede tem ouvido? Quando você é criança, você fica, como que parede tem ouvido? Você fica imaginando uma orelha na parede, né? Depois, assim, é que alguém pode te ouvir do outro lado da parede. Mas com o tempo, né? A avó fala falava do espírito, né? E, gente, os espíritos é mesmo, eles podem ouvir. E aí, muito pequena, eu frequentei casa espírita, a gente sabia que os espíritos nos rodeavam o tempo inteiro. Isso foi policiando. A juventude de hoje em dia precisa de religiosidade. Infelizmente, os pais, para sair da responsabilidade de cuidá-los 24 horas por dia, estão enfiando eles dentro dessas igrejas horrorosas. E aí eles estão ficando com a mente fechada, fanáticos, com medo, cheios de preconceitos. E aí está estragando a juventude. Esse religiosismo doente está estragando a juventude. A juventude precisa de religiosidade, conhecimento das leis que regem o planeta, das leis que regem a saúde dele, o bem-estar dele. Ele tem que saber que ele é responsável por tudo que acontece com ele e vai ser sempre, desde pequenininho. Aqui se faz, aqui se paga. Plantou, vai colher. Bateu, levou. Mas é Essas o que a gente, coisas mas é o que a gente sempre ouviu, né? Desde vai pequeno. exatamente. Isso Sim. aí fica Mas arraigado, né? e o problema é o seguinte: os mais velhos falavam isso, mas não era no sentido Pejorativo, não, pejorativo, é, não. não. Eles falavam para ensinar, era Para diferente. ensinar. Era diferente. Exato. Não era como praga, não. Eu só não gostava da velha do saco, da Ah, é. bruxa. Isso aí eu tinha medo. Da mula sem cabeça. Mas eles falavam para pôr medo para a gente obedecer mesmo, né? Márcia, no meu tempo, tinha um programa chamado. Vê se você, Marcelo, vai se acabar de rir. Almirante. Você acredita no incrível? Aí tinha aquela Eu, música, né? Não! Então ouça! Nossa, aí tinha aquelas histórias de espírito, a da mulher que aparecia na frente do cemitério, a gente tinha um medo daquilo, que se pelava. Aí o pai e a mãe da gente aproveitava, vai pra rua de lógico. noite? Olha, vai ver o espírito lá na esquina. Seja bem-vindo, Marcelo Sam, que eu tô com Fala dor aí, na garganta para Marcelo! falar. Gente do céu, ouvindo a Sônia falar sobre isso, me lembrei de tanta coisa, Sônia. Tanta coisa. Como é que estamos, nossos remix, amigos da Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre? Eu estou vendo aí o pessoal falando um assunto que é muito importante, Sônia. Gostei demais de Tu não ver. tem ideia do que aconteceu aqui. A gente entrou no ar, mas a gente não entrou no ar, porque a plataforma do YouTube não estava passando o nosso vídeo na plataforma do YouTube. A gente teve que começar a falar somente pela rádio, conversar com o pessoal através do chat. Eu não quis mudar de sala. Falei, vou esperar, porque isso aí tem que funcionar. Que Funcionou. maravilha, que Tem uns maravilha. 5, 6 minutos que está funcionando agora para o YouTube. E o pessoal estava ouvindo a Sônia Regina através da Rádio Mix Isotera. Oh, E maravilha. agora a gente está ao vivo nas duas plataformas, tanto na rádio quanto no YouTube. E Sônia Regina é sempre uma festa de alegria e de muita, muita, muita sabedoria dentro daquilo tudo que ela vem trazendo de um aprendizado que vale a pena a gente ouvir e a gente colocar em prática, né, Sônia? Colocar em prática. Só aprender não adianta, tem que pôr em prática, né? Tu sabe que eu queria te fazer uma pergunta? Que Oi. conselho tu daria, por exemplo, para uma pessoa como eu que tem que iniciar um filho no estudo dessa parte tão importante que é o nosso espírito? Por que tu não iniciaste ele pequeno? Porque eu fui O...
Nesse ponto eu fui relapso, Sônia. Eu não posso fugir da responsabilidade, mas eu imaginei que se ele tivesse um pouquinho mais velho, ele teria mais compreensão. Isso é típico de alguém que protege muito. Mas ensinar a verdade não é desproteger. Né? Você, para proteger, vou deixar para ensinar quando tiver maturidade. É na tenra idade que se ensina tudo. Agora, conhecendo seu filho, como eu conheço do programa dele, a mente aberta, uma pessoa assim, despojada, um papo franco. Mas é filho, Sônia, e filho ouve o pai quando? Me diz. Ah, mas Ô, tanto de casa você não faz tem... milagre, manda ele conversar conosco, que a gente bate um papo federal com ele bacana e faz um Era isso que eu convite tinha medo. aí. Não, Era dessa não, resposta que eu tinha medo. A gente bate um não, e papo o pior é que federal você não com precisa ele. ter medo, porque a Sônia Regina já é a boca dela, né? Vai ser do jeito Olha que ele só, gosta. eu estava sugerindo a Márcia que a gente convide ele, porque ele tem um canal bacana, de uma juventude maneira, que precisa, né, aprender essas coisas. Então, se ele vier para uma entrevista para falar do canal dele, né, de como que foi, papá, essas coisas, né, que ele comenta lá, que a turma dele venha junto. Né? Porque ele vai dizer lá, olha, vou lá no canal Olha daqueles só, doidos olha lá, só a linguagem da Sônia Regina, um papo não é? federal. Vou lá no canal daqueles doidos do ET lá, vamos lá, pessoal. Então ele convida e vem todo mundo e a gente vai conversar com eles todos. E quem sabe a gente, numa linguagem bem usual, consiga convidá-los a fazer um estudo de si próprio. Ah, isso vai ser Porque maravilhoso. um ser inteligente como ele vai entender da necessidade que ele teria de conhecer-se a si próprio, para que ele tenha controle total sobre a sua vida em todos os aspectos. Não só no Perfeito. financeiro, no Todas as, Gostei trabalho, disso. no no sentido emocional principalmente no emocional, né, e no Sônia? espiritual. É Exato, isso importante. aí. É. De dele Chegamos, assim, filho, eu chegamos, protegi chega, demais, não ensinei. Mas isso era importante. hein, Sônia Regina, chegamos no Hum. ponto que eu queria. Aquela coisa da gente, eu não sei, eu acho que eu sou diferente em certos aspectos, porque eu vejo pelos meus amigos a criação dos filhos deles, vejo as mães, os pais dos amigos do meu filho, que eles falam assim, geralmente assim, o João é muito cabeça, né? O João, quando ele põe uma coisa na cabeça que ele falou assim, olha, eu vou morar sozinho, eu vou trabalhar, eu quero as minhas coisas, e isso ele fez com 19 anos, hoje ele tem 21, ele está na casa dele, ele trabalha, está tirando a carta dele, está se virando do jeito dele. E, e ao longo da vida, quando a gente vai educando nossos filhos, a gente vai recebendo, de fato, críticas no meio do caminho, né? Verdade. Ah, você dá muita liberdade. Eu falei, peraí, eu dou muita liberdade, mas essa liberdade requer responsabilidade. Caramba, ferrou dentro Né? aqui. Olha E, só, não foi liberdade que você deu autonomia. pois é, e aí as pessoas enchiam muito o meu saco porque achavam que eu dava muita liberdade para ele. Então, chegou um momento que, lógico, eles vão crescendo, vão experimentando bebida, vão experimentar cigarro, né? E, e chegou numa época em que a mãe de um dos amigos, desesperada, veio falar para mim: olha, eu peguei os meninos em cima da laje, eles estavam bebendo, estavam fumando, não sei o quê, e aquilo parecia o fim do mundo, sabe? E eu chamei o meu filho, eu falei assim: meu filho, eu acho que as experiências da tua vida é sua, sabe? Só que você não está na tua casa, você está na casa dos outros. Então você tem que ter consciência de que você tem que respeitar um lar que não é teu. Não importa quem começou. A responsabilidade é de vocês o que acontece ali dentro. E se um de vocês vai lá, brinca e cai de cima da laje, e aí? O que ia acontecer? Nossa. Todo mundo ia ser culpado. Uhum. Então, são essas coisas. Eu nunca privei o meu filho de passar por situações que eu não queria que ele passasse. É lógico que a gente, como mãe, não quer. Mas acontece que a necessidade de se passar por essas coisas para vir o Errar para quê? saber o que é o O certo. aprendizado.
Ah, né, para vir um aprendizado. Só que exato. hoje a gente tem uma geração nova, meu filho Super adora, protegido. que adora tecnologia, que fica 1001 horas jogando, 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 né? E para eles, assim, não tem uma conversa muito franca com os pais, porque o pessoal da internet é bem mais inteligente, porque é da mesma frequência de brincadeira, né, de Uhum. conversa. Então, isso leva o jovem a ficar lá o tempo todo, lá preso no quarto, sei lá, não sai. Não... eu sei que essa é a nossa geração que a gente está formando hoje e é uma coisa que eu não aceito. Muitos também por falta até de diálogo com os pais, Exato, mas ou quando os pais têm muito conflito entre eles tendem a se afastar. Antigamente, quando pais brigavam muito, os filhos ficavam depressivos nos seus quartos. Hoje em dia, eles fecham a porta e vão para a internet, também não toma participação no que aconteceu, mas também se distancia demais. é, essa é uma das coisas que vem acontecendo. E aí eu Uhum. pergunto, até que ponto a tecnologia é boa para essa nova geração que está chegando, essa nova geração que está aí, esses meninos jovens de 22 anos até 25 anos. O que é que a gente está formando? Qual é o caráter dessa nova sociedade que a gente está formando em termos de tecnologia? A tecnologia é boa para te trazer informação, mas ela também é ruim quando ela pega e vai te destruir em menos de 1 minuto, em menos de 1 segundo, que ela pode pegar e falar mal de alguém e estarrecer a vida da pessoa dentro disso tudo. É como você usa essa tecnologia é que vai determinar se ela é boa ou ruim. Não é isso? É o tempo que você dispõe, é o que você substitui do verdadeiro pelo virtual. Quando você deixa de conversar 1 hora com seus pais para ficar 1 hora na internet, você está perdendo qualidade, aprendizado. Quando você deixa de ficar com a sua avó, com seu avô, aprender a sabedoria da idade deles, que é gostoso conversar com gente idosa, porque eles contam as coisas do passado, como é que era, é bacana. Então, esse tempo que você está agarrado demais na internet, que não está curtindo esse avô, essa avó, essa afinidade, esse laço que não é feito. Eu me lembro que os meus filhos ainda não pegaram essa época, né? Já eles adolescentes, começou esse negócio de internet, mas não tinha condição de estar comprando. Eles realmente foram ter a sua internet já com a idade adulta. Todo mundo foi morar embora muito cedo, o mais velho foi com 18, voltou, ficou um tempo, foi embora com 21, o outro foi com 23, a filha foi embora com 23. Dali em diante é que eles foram ter internet. Mas então eles ficavam horas conversando com o avô, com a avó, com o avô, com a tia velha. Então, curiosidade de perguntar as coisas do passado. E era muito engraçado que o meu avô dizia assim: esse celular é coisa do diabo. Como é que um bagulhinho tão pequenininho pode falar do outro lado do mundo? Que negócio é esse aqui dentro se mexendo? Parece uma televisão. Aí a gente ria muito, brincava com ele. Então, esse tempo que levava conversando, sabe? Eu me lembro que o dia que meu avô partiu, meu filho ficou o dia inteiro: vô, conta pra mim isso assim, assim. Vô, que história é essa desse livro aí que o senhor tem, esse caderno, que o senhor sabe da vida da rua inteira? Então, eles conversavam muito. Esse tempo, esse laço familiar. É, o avô dizia alguma coisa, não quero que faça. Estava na casa dele, tem que fazer o que ele quer. Então eles aprendiam que estavam morando na casa do avô e quem mandava lá era ele. Então, se ele não quisesse tal coisa, todo mundo tinha que obedecer. Até eu obedecia. Vô quer todo mundo 10 horas na cama. Quem ficar mais tarde vai ficar lá fora. Não pode fazer barulho dentro de casa. Todo mundo respeitava. O problema é que hoje em dia as pessoas têm medo de dizer não para o jovem. Os pais hoje em dia têm medo de falar certas verdades para os seus filhos. Têm medo de conversar no tete a tete, no olho a olho. Têm medo de desagradar seus filhos. Seus filhos não são bebelôs, né? Eles são seres humanos. Eles precisam de frustração, eles precisam entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que você pode dar e o que você não pode dar. Tem que se conformar com o que tem, ser grato pelo que tem. Por exemplo, eu levei meus filhos para ver gente, sabe, de rua que dorme embaixo da ponte, para ajudar a levar coberta, comida, calçado, roupa usada.
Eu levei meus filhos na macumba, eu levei meus filhos no candomblé, eu levei para ver jovem assassinado, para ver para onde que vai quem não respeita os limites. Eu levei na igreja de crente, eu levei na igreja católica, eu levei dentro do budismo, eu levei em tudo, na gafieira, eu levei em tudo quanto é lugar que eu pude, vaquejada, funk, para eles verem a diversidade e que eles tinham a opção de fazer a sua escolha. Agora, que eles teriam que arcar com as consequências das suas escolhas. Eles podiam escolher todo um lado errado, mas teriam que arcar com as consequências. E eu dizia uma coisa muito séria para eles. Eu entro numa cadeia para te visitar se você matar um bandido para salvar uma família, mas eu não entro numa cadeia para te visitar se tu fizer merda. Não conte comigo para passar vexame, porque você sabe que passa vexame para poder visitar uma pessoa, né? A revista é vexaminosa, porque eu não te ensinei a fazer as coisas erradas. Eu te mostrei o certo e errado a vida inteira. Não façam errado. Eu não entro numa cadeia para visitar um filho que fez uma merda federal. E eles sabiam e sabem que eu cumpro o que eu falo, porque tudo que eu dizia, se fizer isso assim, vou fazer isso, podia contar. Podia doer meu coração até, mas eu cumpri a palavra. Não vai, não vai. Ah, mas é o aniversário do meu amigo. Eu falei que se você fizesse isso, ia ficar 2 finais de semana sem sair. Pode fazer aniversário o João da vizinha, o primo, o parente, não interessa. É 3 semanas de castigo, é 3 semanas. Acabou. Pode seja quem for parente, pode ficar com raiva, pode ficar aborrecido. E eles aprenderam que a minha mãe tem palavra. Quando ela disser que é não, é não. Quando ela disser que é sim, é sim. Esse limite eles hoje sabem dar aos filhos deles. Esse limite eles têm de respeito em relação às outras pessoas. Pode, pode, não pode, pode. Seja o seu proceder sim, sim, não, não. É sim, é não, é não. Não tem meio termo. Então, eles aprenderam isso. E todo lugar que eu morei, eu não eduquei só meus filhos, porque eu acho que você tem que educar as crianças de um modo geral. Como a minha casa eu via cheia de criança, porque eu abria meu quintal para as crianças virem brincar, para que eu visse com quem meus filhos estavam brincando. Na hora do sentado, lanche, eu educava todo mundo. Então, eu não eduquei só meu filho, eu eduquei as crianças do entorno. Mudei de lugar, cheguei lá, as crianças tudo descontroladas, desequilibradas. Eu fazia o culto no lar, eu fazia um bolinho de chuva, eu fazia um suco. Aquelas crianças não tinham lanche à tarde. Então, eles iam para minha casa todo dia lanchar à tarde. Todo dia eu tinha como falar alguma coisa. Todo dia eu tinha como ensinar alguma coisa. Então, cabe a cada um de nós a responsabilidade, né, de educar. Mãe de um é mãe de todos. Ah, eu vou educar só o meu, eu vou dizer, ó, aí é perigoso só para o meu filho. Não vou dizer para o filho da vizinha, olha isso aí, corta a mão, cuidado, você vai cair daí. Você tem a obrigação de alertar o seu e alertar o de todo mundo. Mãe de um, mãe de todos, pai de um, pai de todos. Não tenha medo de fazer seu filho passar por uma frustração. Ele tem que aprender que pode ser e pode não ser. Que pode comprar ou não pode. Que não pode comprar o mais caro, que se ele quiser o mais barato, é o mais barato. E aquele que você pode dar e acabou. Se ele não estiver satisfeito, que ele que estude e vai comprar a marca que ele quiser. Ah, mas isso não é de marca, vai trabalhar. O dia que você começa a trabalhar, você compra de marca. Eu posso te dar esse. Entende? Então, quando você põe limite, desde cedo no seu filho, quando você abre o leque de opção, quando você mostra para ele, olha, olha, semeadura. Eu, quando meus filhos faziam besteira na rua, eu chegava no portão e dizia assim, olha, semeadura, hein, neguinho? E virava as costas. Aí as pessoas vinham, dona Sônia. Aí, eu vejo a mãe chegar no portão, xingar o filho que está fazendo besteira, dizer que vai bater. Por que a senhora diz para eles assim, olha, semeadura? Porque eu tinha um culto cristão no lar toda semana, e eles aprendiam numa linguagem bem lúdica de que tudo que eles plantassem eles iam colher, já pequenininho. A ponto de uma amiga minha chegar lá em casa e dizer assim, ah, que se dane, eu vou fazer mesmo, morreu, acabou. E meu filho, com 6 anos, botar a mão nas cadeiras e dizia assim, mas quem foi que te disse que a vida começa no berço e termina no túmulo? Como assim? E aí ele deu uma aula
de lei de causa e efeito para essa amiga. Alguém caiu aí, Marcelo, Márcia, quem caiu? Fala, Sônia Regina. Ah, tá, não caí não, né? Então, ele deu Não, não uma caiu, não. aula de mais de meia hora de lei de causa e efeito para uma pessoa adulta, com 6 anos. Então, hoje, se ele fizer uma besteira, ele aprendeu muito cedo, ele vai fazer consciente. Não pode dizer que eu não avisei. Mas Então, é escuta, lá de Sônia Regina, Pequenininho. eu vi uma reportagem, tem um documentário há muito tempo que eu vi aí, pela Discovery, um menino, um rapaz que tem, acho que, hoje ele deve ter uns 18 anos, ele era filho adotivo, e ele foi Aham. criado de um modo em que a mãe ensinou ele a ouvir as músicas mais antigas que tinham, né? Ele Meus ouvia as filhos músicas amam atuais, MPB. só que eu acho que pelo fato de ele ouvir a mãe sempre, os tios, os amigos ouvir as músicas, Uhum. ele resolveu que ele ia cantar blues, Oh, que entendeu? delícia. Então, ele tocava blues. Então, ele se vestia exatamente na época dos anos 70, 80, Aham. entendeu? E aí chegou uma hora em que o pessoal falou assim: não, cara, você é novo, tá na hora de você mudar o seu look, você pode continuar tocando os anos 80. E aquilo para ele foi uma dificuldade tão grande, Sonia, né? Porque tirar aquela roupa dele era como tirar ele dele mesmo. Exato, ele foi Por- criado. porque ele aprendeu a viver daquele jeito, né? E eu achei tão interessante que depois ele aceitou a mudança que ele precisava, né? Que Mas ele ia para continua uma faculdade, pessoalmente ouvindo, né? mas continua tocando as músicas mais antigas. Isso é interessante. O antigo te traz coisa boa que hoje a gente não tem mais. Porque, olha, hoje tem música boa também. Você ouve Maria Não, Rita, Djavan, né? Tem uma turma boa, Jorge Vercillo, tem uma turma boa aí. O tem. problema é que eles não estão na mídia, porque a mídia quer quanto pior, melhor. Quanto mais podre, mais sem letra, mais barulhento, mais sem valor, Tá, melhor. eu vou te falar como é que funciona um negócio na internet. Há pouco tempo atrás, nesses últimos 3 meses, Pablo Vittar era o cara mais falado na internet. Hoje, você não ouve falar muito dele, porque aquele sucesso de momento acabou, 5 minutos de fama. entendeu? Vem, desencaminha um monte e some. Ai, ai, infelizmente é assim que funciona, né? Vem, bota um monte de é. porcaria. E aí é aquela coisa, né, de você falar o seguinte, o sucesso hoje é tão curto, porque a gente tem a tecnologia, Cinco porque minutos de fama. vai aparecendo assim, gente nova, né? Vai Hum, aparecendo gente nova, e o que que acontece? O outro que estava no auge some, desaparece. É. entendeu? Aproveite seus 5 minutos de fama, porque É, depois você some. é bem isso É daí. bem assim. Aproveita aqueles 5 minutinhos que você ganhou, guarda bem tudo que você puder, porque acabou, acabou, acabou. Aí é onde muito. Um monte de banda nasceu ali, e até essa banda punk, que é do João Gordo, que é o Ratos do Porão, que ali vivia Aham, o pessoal do rock mesmo, por exemplo, o RPM, essa turminha do rock, aham, sempre aham. estava ali, entendeu? Então, assim, foi uma geração dos anos 80 que começou a crescer, né? E que hoje, claro, estão bem mais velhos, né? Uhum. E a linguagem deles era totalmente diferente. Eles eram pessoas punk que todo mundo tinha medo, tal, porque era rock and roll, mas eram Uhum. pessoas de boa índole. Eles não tinham aquele intuito de bater no outro, a não ser que alguém batesse nele, Claro. entendeu? Mas não era de uma índole ruim como é hoje. Hoje o punk não pode ver um gay, por exemplo, passar na frente dele, que ele vai querer bater no cara sem o cara ter feito nada para ele, né? Então não é a filosofia punk que é ruim. É as Não, pessoas que estão entrando na pessoas que. filosofia é que Exato. são pessoas que foram criadas sem limite, sem respeito à diversidade.
Cadê Marcelo Sami? Fala aí. A Marcelo Summer cai, Marcelo Summer volta. Ele tá aí na sala já, Sonia. Eu vi ele entrar. Eu tô sem pregador aqui, então eu tô com o celular, balança para cá, balança para lá, balança para cá, balança para lá. Eu estou nesse vai e vem porque está realmente estranho hoje a conexão. Eu não sei se é a minha internet, mas ela não está santa, não. Mas isso aí são projeções que a gente tem que compreender. Sônia, eu estava aqui pensando naquele teu hangout dos índigos e como é importante a gente ter essas pessoas para que elas possam, como tu disseste, se conhecer melhor, compreender melhor quem são, compreender todas essas coisas que são importantes, porque num determinado ponto da vida isso vai fazer falta. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu estava pensando aqui que tem várias pessoas que eu tenho conhecido, jovens hipersensíveis. Então, tudo isso são coisas que nós vamos, de alguma forma, elaborar um jeito de fazer com que eles tenham pelo menos o acesso ao conhecimento. Tipo, vocês não estão doidos, vocês são diferentes. Justamente. São de verdade, né? Vocês não são diferentes para ruim, são diferentes para bom. Vocês vieram para mudar o mundo, mas ensinar eles o caminho, né? Mostrar o poder que eles têm, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante de dar essa confiança, esse retorno à confiança, por quê? Porque muitas vezes eles não têm orientação absolutamente de ninguém. Para nada. Isso deixa as pessoas muito soltas no ar, eu acho. Não sei se é isso, mas me parece que sim, sem chão. E nessas peculiaridades é o que eu digo que aí, quando a gente começa a perceber a hipersensibilidade e a pessoa sem saber para onde direcionar isso tudo, normalmente ela cai nessas tendências que tu falaste aí, e isso é que é uma perda muito grande. Me parece que eu, lembrando disso também, me recordo que tu disseste que se eles não tiverem uma orientação mais ou menos equilibrada, a tendência é que eles podem cair numa outra situação, e pela hipersensibilidade que tem, eles vão aprender tudo aquilo, mas vão fazer um mau uso disso tudo, né? Eu lembro disso. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, Sônia, por acaso tu já te pegou pensando em algum projeto que se possa implementar, por exemplo, através da Rádio Remix, Exotera? Dos jovens? Sim. Olha, a gente precisaria primeiro saber qual é a quantidade de jovens, né, que nos acompanha, porque um determinado número de jovens que a gente soubesse, eles, gostando, convidaria outros jovens do mesmo quilate, da mesma idade, né, para que a gente pudesse desenvolver esse assunto. Assim, nunca me veio assim nada assim específico. Deu assim a ideia do índigo de comentar sobre isso, é que no momento é como se a gente já tivesse atrasado, porque o índigo já está adulto, né? O índigo que fez a mudança tecnológica do planeta já está adulto, né? A maioria já cumpriu praticamente a sua missão. Agora são os cristais, né? Os arco-íris, os diamantes que estão aí, essas crianças são só amor. Então a preocupação agora não é nem mais com o índigo. A preocupação agora é orientar como é que esses índigos que não foram criados como índigos têm que criar esses cristais para que eles não tenham o prejuízo que eles, índigos, tiveram. Então, entender que esses cristais são só amor, que eles não fazem questão que esse pai, essa mãe se mate para dar o celular de R$ 2.000 na mão dele, porque ele não vai dar valor a isso. Que ele não vai dar valor se o pai for se danar para dar um tênis de R$ 1.000 a ele. Ele quer qualquer tênis que coloque no pé, porque ele quer que esses pais não briguem. Ele quer que esses pais não disputem quem manda mais dentro de casa.
Ele quer que esses pais sejam mais amigos. Ele quer desses pais mais tempo de conversa e não que esses pais fiquem grudados na internet e dê a última geração de tablet, de mais o computador, mais um iPhone, mais uma opção de coisa para ele. Ele quer o tempo de qualidade desses pais. Tem uns dizeres que rolam aí pela internet em que uma filha chega para o pai e pergunta a ele quanto é a hora de trabalho desse pai. E ele não responde. Passa uns tempos, ela volta. Quanto custa uma hora do seu dia de trabalho? Pai, quanto custa uma hora do seu trabalho? Ai, que droga, por que você quer saber isso? Custa X. A criança foi lá e disse assim: se então me empresta tanto, pediu uma quantia emprestada. Para que você quer? Se o senhor me emprestar, eu te digo. Aí ele vai, pega essa quantia e dá na mão desse menino, dessa menina. Ela vai junto com o outro e diz assim: me vende uma hora do seu tempo. Ela juntou o dinheirinho que ela tinha, mais o que o pai deu, e tentou comprar uma hora desse pai. Porque esse pai não tinha tempo. Esse pai estava sempre preocupado. Porque ele está preocupado em ter o melhor carro, dar o melhor conforto, a melhor estofada, a melhor geladeira, o melhor fogão, a melhor tudo, a melhor casa, sabe, os melhores passeios, melhores viagens, mas não está dando o melhor tempo, a melhor atenção, a melhor palavra, o abraço, o olhar, o carão, a palmada, a proibição. Porque quanto mais conforto você tem, mais tempo você fica fora de casa para dar este conforto. E aí, menos tempo com a sua família. Chega um ponto em que um casal, são duas pessoas desconhecidas que, por um acaso, de vez em quando, têm necessidades sexuais, se esbarram, porque eles saem de manhã para trabalhar numa correria danada, voltam à noite mortos de cansado, não querem discutir, não querem conversar, comem e vão dormir, ou continuam trabalhando na internet porque tem não sei o que fazer para entregar no trabalho amanhã, não tem tempo para esses filhos, né? A empregada, que às vezes não tem cultura suficiente, talvez não tenha conhecimento suficiente para educar e que vai ficar responsável por lavar, passar, cozinhar e dar o que comer, levar para a escola e trazer, mas não vai ensinar a religiosidade, não vai ensinar a ética, não vai ensinar a moral, não vai dar tempo, né? De educação. Antigamente, as empregadas antigas, aquelas senhoras que cuidavam de criança, elas educavam. Elas puxavam a palmada quando precisava. Elas torciam a orelha. Elas davam o belisco. Porque a mãe dizia: se não obedecer, dá-lhe uma palmada. Pode pôr de castigo. Elas não abusavam, não. Não espancavam o filho das patroas, não. Mas puxava as orelhas quando era preciso. Botava de castigo e dizia: patroa, botei de castigo. Fez isso assim, assim, assim. Fez muito bem. Hoje em dia, elas apanham na cara e não podem falar nada. Tem que deixar o reizinho da casa chutar, quebrar, rasgar. Porque não pode chamar atenção. Porque não pode frustrar. Porque não pode dizer não. Eis a questão. Aonde foi que os pais erraram? Foi quando foi trabalhar fora? Não, precisava trabalhar fora. Tá bom. Quer ter um pouco mais de conforto? Os dois precisavam trabalhar fora. A mulher precisava, né, parar de ser tão servil, de se sentir mais ser humano e não aquela empregada que lava, passa a cozinha, né, e deita com o marido à noite. Ela queria ser o ser humano. Mas com quem foi que elas deixaram seus filhos? Com alguém que continuou, que ela deu, outorgou a capacidade, né, de chamar atenção, de dar carão, de educar? Onde que ela errou? Quando ela proibiu. Não, você não pode dar um carão no meu filho. Não, você não bota meu filho de castigo. Não, você não proíba meu filho de fazer as coisas. Eu já não estou em casa, você ainda vai maltratar meu filho. A chamada consciência pesada. Já que eu não tenho tempo para ele, eu vou dar tudo o que ele quer. Vou encher ele de coisas. Só que essas coisas não vai encher o coração dele de amor. Não vai fazer ele ter mais respeito por essa mãe. Não vai fazer ele ter mais amor por essa mãe e por esse pai. Porque essa ausência
na fase em que a criança mais precisava. Faz falta. Gente, eu trabalhei fora. Quando eu me separei, eu tinha um filho com 5 anos. E eu saía às 5 da manhã e chegava 10 da noite em casa. Eu via dormindo de manhã e via de noite dormindo. Sábado e domingo tinha que brincar com eles. Tinha que estar atento. Tinha que dar qualidade de atenção. Chegava as férias, chegava o período que eu tinha de folga, tinha que dar atenção para que você se fizesse presente. E quando eu morei longe, eles com a avó e eu longe, final de semana eu ia buscar. E ali ficava comigo, aquele final de semana, as férias, os feriados, direto comigo. E ali eu consegui pôr, né, a forma de educar em que eu queria que eles fossem educados. Ensinar eles o que precisava ser ensinado. E assim que eu pude, eu fui apanhando um, dois, três. Né? Então, mesmo sendo criado não o tempo inteiro perto, eu consegui imprimir a minha força neles. Então, não é porque você trabalha que você não pode educar seu filho. Porque se for assim, pai nenhum educa, porque ele sai de manhã e ele volta à noite. Então, ele não educa? Educa. Porque se ele der qualidade de tempo. Se quando ele chegar em casa, ele vai saber se o filho fez o dever ou não. Se final de semana ele quer saber como é que está a situação do filho, como é que estão os amigos, se ele entra nas brincadeiras dos filhos. Gente, eu brinquei muito na rua com meus filhos. As crianças tudo brincando de pique, eu entrava no meio. 30 e poucos anos, até 45 mais ou menos, eu entrava na brincadeira de pique lateiro, pique tá, bandeirinha. Ensinei a brincar de amarelinha, de brincar de chicotinho queimado, de passar anel, de esconder, é, escondia a vara para todo mundo procurar, pique lateiro. Eu entrava na bagunça, fazia parte, como se eu fosse criança igual a eles, adolescente igual a eles, para ensiná-los a brincadeira saudável, aprender a perder na brincadeira, ganhar, aquela gozação que um faz com o outro, um sacaneia o outro. Aprender a aguentar a gozação, senão sai dando pancada em todo mundo. Quem não aprende a aguentar apelido, bagunça porque perdeu, tem que suportar tudo isso. Então, dá a liberdade, mas você também, quando dizia assim, acabou, parou, todo mundo para casa, ninguém discutia. Então você dá uma liberdade, brinca. Eu nunca fui assim, essa mãe que escala a boca, você não vai falar. Não, mãe, eu não concordo. Não concorda por quê? Por isso, 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 isso. Tá, mas assim, 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 a gente conversava. E quando passasse do limite, parou. E isso até adulto. Discutia comigo, já adulto, com 20 e poucos anos, eu dizia, passou do limite, eles calavam a boca. Porque aprenderam a respeitar a pequenininha. Porque eles me chamam carinhosamente de mamãe pitbull. Quando mamãe diz chega, chega. Então, limite se dá a vida inteira. Eu tive uma tia que ela batia nas filhas casadas. E se o genro se metesse no meio, apanhava junto. Aí já era brava pra burro. Mas os meus filhos, Ah, sim. Sra. Regina, agora entendi por que, que o Pitbull faz o que faz com você. Então agora eu tô vó, né? Então vó é para estragar neto. Vó é para estragar neto. Pai e mãe é para educar. Então eu não estrago meus netos, não. Mas quando tá comigo, faz muita bagunça. Quando tá comigo, faz muita bagunça. Mas eu não deixo, não desdigo o que os pais disseram. Outra coisa que é muito ruim entre pai e mãe. Pai diz uma coisa, mãe, isso assim, 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 o que que seu pai falou? Ah, o pai falou que não. Aí a mãe vai falar que sim. Ou então, mãe, o que que o pai falou? Pai, o que que a mãe falou? A mãe falou assim, assim. Ah, besteira, pode ir. Um tira a autoridade do outro. Um tira o respeito do outro. No fim, a quem ele vai respeitar? Se ele for esperto, ele manipula. O que que sua mãe disse? Que podia, então pode. E é mentira. Aí depois, se papai disse que podia, mas eu disse que não podia, papai disse que podia. Mas ele disse para o pai que a mãe tinha dito que podia. Quer dizer, o mais esperto manipula os dois. Então, quando um mata, o outro tem que esfolar. Quando um botar de castigo, o outro também tem que pôr. Eu tenho uma amiga de infância que ela tem duas filhas. E ela, assim, quando ela nunca bateu nas filhas dela. Mas quando ela dizia assim,
Um mês sem sair de casa, só de casa para a escola, era um mês redondo. E um dia, uma das filhas dela matou a aula e estava na praça, conversando com os amigos. E o pai vinha chegando do trabalho e pegou. Ele parou o carro, olhou para ela e disse assim: Gostei da sua aula, e foi embora para casa. 10 minutos depois ela chegou. A mãe e o pai sentou e disse assim: 30 dias de casa para a escola, da escola para casa. Hoje é dia tal, até o dia tal, de casa para a escola, da escola para casa. Ela já estava, acho que na sétima ou oitava série. O problema é que eles esqueceram que 15 dias depois, a tia dela ia casar. A irmã do pai ia se casar. Já tinha roupa comprada, cabelo marcado, unha marcada e paga para fazer. E aí eles se lembraram, aí olhou um para o outro e falou assim: e agora? Aí eles falaram assim: você vai perder a sua autoridade? Aí ela falou: eu não gostaria. Aí ele falou: eu também não. Então a nossa filha não vai ao casamento da minha irmã. Gente, a família inteira virou bicho. A mãe dele foi lá conversar, a moça quer casar, os tios ameaçaram ficar de mal com eles. Então é melhor que não venha ninguém. Tudo bem, se vocês não querem, não vão ninguém. Mas ela não vai. Aí ficou aquele mal-estar aqueles dias todos. Aí no dia, e a menina esqueceu, né? Passou os dias. A mãe foi fazer unha, levou as duas para fazer unha, fez cabelo, as duas fizeram cabelo. Quando foi umas 3 horas antes de sair para o casamento, a menina crente que a mãe tinha esquecido, o pai foi na rua e na época era de cassete, né? Trouxe 6 filmes. Ele disse assim: aqui está o seu casamento. Toma. Você vai assistir. Eu vou trazer tudo da festa para você, mas você não vai. E deu a ela as fitas. E todo mundo foi ao casamento. E ela ficou sozinha em casa, vendo o videocassete. Quando acabou o casamento, o pai trouxe bala, tudo doce, tudo da festa para ela. Todo mundo ficou aborrecido, ficaram de cara fechada, falaram mal com eles no trabalho. Hoje em dia, essas meninas são formadas, são casadas, têm seus filhos, são excelentes mães, mas aprenderam que o seu proceder é sim, sim, não, não. Quando o pai e a mãe diziam sim. O que a sua mãe disse? Ah, mamãe disse que não. Então veio me pedir por quê? Quando sua mãe disser não, é não. Aí, o que seu pai falou? Ah, papai falou que para falar com a senhora. Vai falar comigo? Peraí, fulano, que história é essa? É, porque eu não sei se vale a pena. O que você acha? Ah, então você primeiro vinha aqui conversar comigo, não mandava ela vir pedir a mim. Sentavam os dois, ponderavam, olha, você não vai por isso, por aquilo. Então, quando os dois entram num acordo, aí eu costumo dizer, quando um mata, o outro esfola, quando um beija, o outro abraça, faz com que a pessoa perceba que existe um comando, que existe uma regra e que o mundo não é a moda, vamos embora. E essa pessoa cresce sabendo respeitar limites dela e do mundo, e sabendo dar limite às pessoas. E quando ela dá a palavra dela, ela cumpre. Eu sou o tipo da pessoa que, se você marcar encontro comigo, tu chegar atrasado mais que 10 minutos, tu vai ficar vendo na vida, porque eu vou meter o pé, eu não vou esperar. Ah, você não tem paciência. Não é que eu não tenho paciência, eu acho falta de respeito. Se eu marquei com você às 8, o meu ônibus quebrou, eu telefono para você. Olha, o ônibus quebrou. Quando não tinha negócio de celular, eu saía 3 horas adiantada se eu achasse que ia pegar trânsito. Saía 3, 4 horas adiantada. Eu sempre chego no lugar pelo menos meia hora, 40 minutos antes da hora. Acho um absurdo, uma falta de respeito, marcar um compromisso e atrasar. E tem gente que não é assim, já sai atrasado, não tem compromisso, não sabe respeitar o semelhante. E isso se aprende de pequeno. Marcou hora, cumpre. Né? O meu pai dizia assim: comprou um imóvel, come feijão com farinha, tira os documentos. Coisas que a gente vai aprendendo de infância, que são regras do bem viver. Você nunca vai ter problema. Pague suas contas em dia. Só compre aquilo que você pode pagar. Só põe a sua mão, seu pé onde o seu braço alcance. Não meta os pés pelas mãos.
coisas que os pais da gente vão dizendo ao longo da vida e que eles vão nos ensinando que tem limites na vida, que você tem uma liberdade de fazer o que você quiser dentro de um limite em que você não invada o direito do outro, Mas é o aquela história espaço de do ter outro. liberdade com responsabilidade. Responsabilidade, Aonde, exatamente. aonde termina o seu direito, começa o do outro. Concordo, é isso aí. Então, porque se você não tiver um parâmetro de que, tudo bem, eu quero ir, vamos supor, eu vou numa festa, né? E eu já sei como a festa vai ser. Então, vai chegar um certo momento que vai rolar coisa que não vai ser legal. O que você tem que fazer? Sai fora! Mete o pé. Também Mete sou o assim. pé, vai Mete o pé. embora. Não espera o negócio engrossar, vai embora. Começou a virar cachaçal, tô saindo. É isso mesmo, tem que É, ser assim. é. E assim, no meio dessas coisas, a pior droga que existe no mundo, que é liberada, é a bebida alcoólica. Né? Verdade. É a bebida alcoólica que te leva a fumar, que te leva a usar a maconha, que te leva a usar Bater com o carro, a exato, brigar, a também. discutir, a agredir. Eu bateu 2 horas da manhã, eu tô saindo fora, vou para casa direto, porque esse período das 2 às 5 eu nunca É o mais gostei. pesado. É o mais pesado. É o mais pesado. Ah, a galera já tá para lá de Bagdá, tu imagina, Soninha? De repente já ficam chamando Jesus de Genésio, e aí, Exato. né? Não é fácil não, para Eu ninguém. vou a uma festa. O Começou a duro, virar o duro, cachaçal, tô indo embora. Nem olho pro relógio, vou embora. né, Regina, o duro é encontrar a Gisele e depois descobrir que era Jefferson. Já soube de gente que não fez isso. Ah, meu Deus. E Então, aí já era. e aí é isso que a juventude vive hoje, entendeu? É Exato. aquela história de viver dentro da tecnologia, de ter acesso à pornografia muito fácil. Isso é uma das coisas que a Verdade. gente não falou. Então, tá na moda, menina com menina, menino com menino. Ah, mas eu gosto de menino, eu sou bi. Tipo, eu vejo a maioria dos jovens falar isso. Ah, mas É. agora eu sou bi. Eu falei, bi, é bipolar, só se for. Ai, 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 ai. É, é aquela coisa. Não, e aí O você tem que jovem ir, gosta né? do diferente, né? É, Estimula, né? Estimula, ele vai lá saber qual é, né? Assim como ele experimenta a droga, ele pode experimentar a bissexualidade para saber se gosta, né? Tudo que é estimulado excessivamente, né? Ou tudo que todo mundo fala demais chama atenção, né? Não sou contra o homossexual. não, Eu mas eu sou acho contra assim, eu acho que é o a seguinte, imposição que está se fazendo aí. mas eu acho assim, as pessoas precisam assumir o que elas são, mas elas não podem criar personalidade do que realmente elas não são. Exato. Porque uma coisa é você ser e outra é você querer ser outra coisa, Exatamente. entendeu? É assumir o que é e pronto. E assim as Acabou. pessoas vão aprender a te respeitar, né? E você vai Exato. aprender a respeitar as pessoas também, senão não dá certo. Eu acho que o que a gente precisa hoje em dia no meio dos jovens é muita conversa franca, né? Ter um foco, né? Mostrar, olha, o teu foco é estudar, o teu foco é você quer ter um canal, você quer fazer suas coisas, a gente vai, é os pais apoiar e cuidar de perto, o que tá, e ver de perto. Não ficar assim Liberdade muito, vigiada. é uma liberdade que assim, Uma para liberdade ajudar, vigiada. Uhum. para ajudar, mas vai ter certo momento que a gente tem que fazer o quê? Soltar a rédea, porque não dá. E deixar encarar a vida, E né? deixar encarar, porque senão não dá. Então, acho que a gente está formando uma sociedade de youtubers da vida, tá? Que hoje estão fazendo muito sucesso, que estão ganhando muito dinheiro, que esbanjam dinheiro por aí, que trabalham muito também, porque as pessoas acham que os youtubers não faz nada, mas na verdade não é Rala assim que muito. funciona. É, rala muito. Então, a gente está criando desse meio de comunicação que é a internet. Se a gente não tomar cuidado, a gente está criando uma sociedade fraca, de certa forma, Uhum. inútil,
porque o sucesso dentro da internet é o que é inútil, é o que faz sucesso, né? E essa inutilidade é que tira essa energia boa que esses jovens têm. Então, é aquela coisa de falar que aí sim vão entrar em depressão, né? Vão se envolver com pessoas que são melancólicas como ele, porque aquilo que a Sônia Regina falou para mim um atrai o outro, você atrai o que você é, na verdade. Você atrai o que você é. Verdade. Então, a gente precisa ter calma, a gente precisa enxergar, conversar, sabe? Eu acho que eu fui uma pessoa que eu me dava muito bem com as pessoas mais velhas, até hoje me dou muito bem com isso. E aprendi muito com as pessoas que passaram durante esses 40 e tantos anos da minha vida, que me ensinaram que as coisas, elas não são da maneira que a gente quer que elas sejam. Elas precisam ser da maneira que tem que ser para a gente aprender. Tem coisas que a gente não vai querer, mas isso não significa que é ruim. Sabe? Isso não significa que é ruim. Eu tenho que pegar um ganchinho aqui, Márcia, de uma situação que vocês estavam falando e eu fiquei ouvindo vocês falarem. Quando vocês falaram a respeito da homossexualidade, pessoal LGBT, simpatizantes, etc., eu não posso deixar de citar que, através de pesquisas, o Brasil tem hoje mais de 500 bilhões de reais nas contas bancárias Marcelo. Picotou, Marcelo. de pessoas LGBT. E quando nós vemos as redes de televisão fazendo essa propaganda, nós temos que logo perceber o golpe. Foi assim, Marcinha, que fizeram com a melhor idade. Lembra disso, Soninha? Da melhor idade? Hoje estão todos endividados. Foi assim que fizeram. São 54% dos idosos no Brasil hoje estão comprometidos sua aposentadoria por fazerem. E outra coisa, uma máfia dessas empresas que fazem empréstimo pessoal por aposentado, que eles acabam enganando, e quando você vai procurar os direitos dessas pessoas, elas não têm o direito, por quê? Porque a lei encobre a empresa. Olha que isso aí. É isso aí. Outra situação, Márcia, que aconteceu, e todos vão lembrar aqui conosco, é quando começaram a pregoar a ascensão da classe D, E, F e G no Brasil. Tinham mais de 600 bilhões na mão dessas pessoas. Essas pessoas hoje estão devolvendo as casas, estão devolvendo apartamentos, estão endividados, devolvendo carros, estranguladas pelos juros bancários. E uma coisa, gente, que a gente é obrigado a falar aqui, que o que está se vendo hoje, através da mídia, vai garota, tem uma propaganda bancária aí que diz assim, vai garota. E talvez eu agora disse essa frase, alguém se lembre, são 56% da população brasileira e o dinheiro está na mão das mulheres empreendedoras. Portanto, meus queridos, quando vocês começarem a ver muita propaganda chamando a atenção e dando a impressão de que isso é uma coisa maravilhosa, significa que o sistema já processou a quantidade de dinheiro que essas empresárias têm para gastar. E portanto, vocês vão ver isso que eu estou dizendo para vocês amanhã. O endividamento dessas pessoas vai ser progressivo. Exato. Eu tinha que falar sobre isso hoje. Empresas, né? Olha só, eu recebo cartas assim de banco. Ah, pegue 7 mil reais. Gente, para pagar 12? Não quero. As pessoas, às vezes, vê a prestação pequena e dizem assim, ah, dá para eu pagar. Gente, você põe a 7 para pagar 12? É burrice. Junte os 7. É mais fácil do que você juntar 7, pegar 7, estourar e pagar 12 depois.
Mas as pessoas caem nisso. Não sei como que o aposentado ainda vai fazer esse empréstimo consignado, que eles pagam uma vez e meia ou duas o valor que apanhar e acha que é vantagem. Pega 3.000, paga 5. Aonde que está a vantagem? Não sei. E eles acreditam. Quer dizer, fala assim, aposentado pode apanhar um empréstimo na hora, sem espécie Serasa, e ele vai e cai. Assim aconteceu com o público LGBT, viu que eles tinham dinheiro para gastar, mas eles não estavam sendo valorizados, estavam guardando. E começou a valorizar eles, e a roupa deles, e o que eles usam, não sei o quê, bababá. Eles ficaram em evidência e começaram a comprar, 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 comprar. A hora que sugar, todo mundo esquece, aí já não tem mais valor. Aí começa agora com Vai Garota, que é as mulheres empreendedoras, até que elas se endividem, Mas e é, aí já não tem mais valor, eles vão encontrar outro. mas aquele negócio de falar o seguinte, senhor Eugênio, esse grupo de LGBT, que agora tem mais uma sigla que eu não me lembro, Aham. é um povo, Simpatizante, LGBTS, é, simpatizante. é um povo que agora tem dinheiro, é conhecido, muitos são famosos e tudo mais. O que que eu vejo neles? Eu acho que não tem nada a escolha de gênero da pessoa. O que tem é a falta de respeito. Porque não é porque você gosta de um homem que você tem que se beijar em público na frente das pessoas que não estão acostumadas com isso. Até um casal hétero mesmo, que de muita agarração no meio da rua é feio. Mas é, mas é, Tem mas tanto é, lugar para se agarrar, eu tenho que se agarrar no meio da rua, ficar se esfregando no meio da rua. Mesmo um casal hétero é feio. mas é isso que eu ia falar. Eu ia falar, mas não é dizendo isso que eu sou contra. Não, É qualquer feio, pessoa que for fazer isso, seja hétero, seja gay, seja não gay, seja lá o que for, é não tá feio. certo, É. entendeu? Não é certo. Você tem lugar para fazer isso, vai para um lugar mais tranquilo, você e a pessoa, e tá tudo sossegado, tudo certo. Você não precisa se expor de uma maneira ridícula, entendeu? Para que É. isso a sociedade te enxergue. A O pessoa. problema das pessoas, ô Márcia, é que eles sempre fazem a coisa da pior forma possível. Por exemplo, é, vários homossexuais famosos falaram: eu não vou à parada gay. Por quê? Porque lá não existe assim um grupo que está brigando para ser respeitado. Existe, mas existe também aqueles que exageram, que vão nus, que fazem horrores, que usam droga, que se expõem. Aí bagunçam os outros, que só querem o respeito. E para você ser respeitado, você não precisa gritar, basta você se impor. Lembra que eu falei do Gaspareto, falando com o rapaz, que dizia que ninguém dava emprego a ele? O Gaspareto disse: ninguém me desrespeita, porque eu me imponho. E assim, em todos os sentidos, um jovem, para ser respeitado, ele precisa brigar, ele precisa agredir, ele precisa ofender, ele não precisa ser ruim, ele basta se impor. Mas para isso ele tem que aprender de pequeno. Um pai e uma mãe, para ser respeitado na idade de velhice, ele tem que saber se impor na juventude, quando o filho é pequenininho. Outro dia eu vi na internet um caso, eu vou ver se eu consigo me lembrar. Uma criança. Ah, tá. O avô comia na mesa e, como ele tremia por causa da idade, ele pegava sopa, caldo, tudo que ele pegava, pelo tremor, ele tornava na mesa, caía no chão, sujava a toalha com comida, e tornava o suco. E aí o filho botou um prato para o pai de plástico para ele não quebrar prato, que ele já tinha quebrado uns dois ou três, e pôs o pai para comer separado no quarto. Passou uma semana, duas, e um dia, uma criança pequena da casa, de 4 anos, pediu o pai, parece que um pedaço de. Não deu um prato de madeira para o pai. Pedindo ao pai, pediu ao pai, parece que um pedaço de madeira. Aí o pai, para quê? Para que você quer um pedaço de madeira? E a criança de 4 anos disse assim: é que eu vou fazer um prato para você e para a mamãe, para quando vocês crescer, vocês comer também e não quebrar igual o vovô. Eles ficaram tão mal de ver a criança perceber aquilo e voltaram o velhinho para a mesa
e nunca mais reclamaram dele tornar nada, dele. Uma criança pequena foi capaz de observar que não houve a compreensão daqueles filhos em respeitar a idade do seu pai. Quando você era pequeno, você errava a boca. Você virava comida em cima da mesa, você deixava o prato cair, você entornava o suco, e o seu pai e a sua mãe, 50 mil vezes, te ensinou a fazer direito, porque quando eles ficam velhos, que treme você não os respeita. Ou o seu pai e sua mãe batia na sua mão quando você derrubava uma comida. Batia em você quando você quebrava um copo. Te enfiava a mão só porque derramou alguma coisa na toalha. A criança vê aquilo como errado. E depois chega lá quando você fica velho e você vai fazer assim, e ele vai achar que você está errado e vai tirar você da mesa. Quer dizer, isso vai refletir lá no futuro. A forma como você cria hoje vai refletir o adulto do futuro. É tão bom você conviver com a velhice, sabe? Era bom demais ver meu avô, conversar com ele, aquela sabedoria, né? Com a minha mãe, com meu pai. É bom você conversar com o idoso, você aprender com ele. Por que que os jovens de hoje têm vergonha dos avós? Porque não foram criados sendo respeitados e não ensinaram a eles que eles tinham que respeitar a idade dos mais velhos e segui-los como exemplo, porque não mostraram que os mais velhos são exemplo para essa juventude de hoje. Elas não acham que os seus velhos são exemplo. Ela acha que velho está ultrapassado, não tem nada a ver, não tenho nada para aprender com ele. Tem sim. Eles ensinam, às vezes, dentro da ignorância deles, até do analfabetismo deles, eles têm um histórico de vida, uma maturidade, um conhecimento de causa, né? Que pode passar para o jovem de hoje aquilo que ele precisa para ter estrutura para o futuro. Então, foi preciso uma criança pequena dizer para os pais: vou fazer o pratinho de madeira de vocês para quando vocês crescerem não entornar igual o vovô. Que vergonha, né? É Dá para para parar. acabar, É para acabar. peraí, É porque para acabar. como é que uma criança tem que falar para o pai e a mãe como fazer algo que está na frente deles, só eles não enxergam, né? Ele percebeu que tirou o avô do quarto e deu um prato de madeira porque ele quebrou o prato. Eu vou fazer para vocês também não quebrarem. Como quem diz, vocês estão fazendo com o meu avô, é para fazer com você no futuro, né? É, mas é É o que bem isso. vocês estão ensinando. A criança aprende mais com o que ela vê do que com o que você fala. Não adianta você falar um monte de coisa para o seu filho e você fazer o contrário. Olha, É. meu filho, não agride ninguém na rua e você agride o marido agride você. Ó, meu filho, seja honesto e você está roubando os outros e ele está vendo. Ó, meu filho, não seja ladrão e você faz gato de luz de internet, TV a cabo, leva vantagem em cima dos outros, sacaneia todo mundo. Ele está vendo aquilo, a escola dele é o que ele está vivendo e não o que você está falando para ele. Isso é o fato, né, Suleide? Porque não adianta Verdade? você falar, você tem que viver aquilo que você fala. Exatamente. Se você não vivencia aquilo que você fala, tu é linguarudo, né? É igual o crítico de arte que nunca pintou uma tela. Ele É, nunca pintou uma tela, como é que ele pode dizer que a tela é boa? Como é que eu posso ser crítica de música se eu não sei nada de música? Eu posso achar uma letra feia, uma melodia feia, mas eu não posso dizer que a composição não presta. Eu não sou música, eu não sei fazer música, né? Quem não pinta uma tela, quem não costura, não pode dizer que a costura do outro é feia. Quem não sabe fazer uma casa, não pode dizer que o trabalho de um pedreiro profissional está errado, se ele não sabe fazer. Então, as pessoas têm que aprender, né? e entender Para, como funcionam as coisas, para né? criticar, é preciso saber fazer. É. Antes de falar, tem que saber exatamente o que quer, o que vive, Exemplificar aquilo que você quer, exatamente. porque senão não funciona. Hum. Fala, Marcelo Sami, para a gente terminar esse hangout de hoje.
Abriu, mas não abriu, hein, ô Marcelo? Abriu, mas não abriu. Pois é, faltou o clique lá no botãozinho, aquele botãozinho nojento que quando eu olho para ele, ele está apagado ali. Eu estou aqui, sinceramente, aprendendo muitas coisas e hoje estou numa posição mais de ouvinte, porque o que me parece é que o mundo exige de nós cada vez mais compreensão, entendimento, entendimento entre nós mesmos. Isso é uma coisa que é preciso que as pessoas despertem para isso urgente. Tenho visto tantas pessoas sensacionais aqui ao nosso redor, no Hangout, pessoas que têm tanto a acrescentar. E eu vejo muitas vezes que a gente não observa ou não vê essas pessoas opinando, o que é muito importante. Sabidamente, a Rádio Remix Exotera, Marcinha e Sônia, agora na Conexão Galáxia Livre, a nossa audiência ela vem aumentando de forma gradativa, como todo mundo gosta que seja, porque isso demonstra que existe espaço para todos, existe um espaço onde se pode, claro, de uma forma consciente, debater esses assuntos, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Todas essas coisas que a gente traz são coisas que nós estamos vendo diariamente acontecer na nossa frente. E, Verdade. portanto, se a gente se ilude achando que o canal A de televisão, o canal B, o canal C, se eles estão trazendo isso, gente, isso é uma indústria e a indústria precisa se movimentar através do dinheiro. E, portanto, vamos olhar com outra observação, com outro olhar, com um olhar não do crítico, mas daquele observador mais aguçado, que ele começa a perceber que tem alguma coisa errada aqui. Portanto, assim somos nós. Observadores do nosso dia a dia, observadores do nosso mundo, observadores do outro. E, portanto, o respeito é uma das coisas que mais devemos prezar e devemos sim opinar, mas vamos tentar fazê-lo sempre com fundamento, porque o fundamento de uma opinião, mesmo que seja uma crítica, isso dá uma coisa chamada crescimento para todos nós. E é isso que é importante. Eu queria agradecer a Sônia, agradecer sobremaneira a Michele, o meu querido JL, meu querido Maurício, e agradecer a Marcinha por essa parceria de trabalho que muitas vezes eu estou tendo algumas dificuldades com horários agora nesse momento, mas isso é tudo passageiro e logo, logo as coisas retornarão dentro daquela conformidade que nós temos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fala, Sônia Regina. Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Um dia desse eu te acho, hein, Sônia Regina? Podia acabar sem uma piada. Olha só, gente. Mas esse sorriso é Realmente maravilhoso. não dá para gente criticar sem saber. Já falei, o crítico que fala daquilo que ele não sabe, ele critica o que ele não sabe, ele é fofoqueiro, linguarudo e não crítico. Sejamos críticos de nós mesmos, né? Assim a gente vai aprender com os nossos acertos e os nossos erros. Não existe fórmula. O filho não vem com bula, não vem com uma receita. Como se cria um filho? Não existe. Até porque o filho que a gente recebe pode ser um índio, um cristal, um diamante, pode ser o amigão do passado, pode ser o inimigo do passado. E a gente não sabe, né? Quem é que está ali? É aquela ave do céu sem escolta, como disse a espiritualidade. Cabe a gente ter consciência do que está fazendo, cabe a gente se conscientizar da responsabilidade que nos foi dada a dirigir aquela vida, ser o mais amigo possível, não ser permissivo
para não estragar, né, aquele ser que a gente tanto ama. Que a partir de hoje, aqueles que ainda têm filhos em idade de educar, né, dos 7 aos 14, que é a idade mais importante da educação, que saibam usar esse período para mostrar aos seus filhos os limites, para mostrar a ele o mundo em todas as suas vertentes, e que ele tem sim o direito de escolher, mas que ele vai arcar com as consequências de todas as suas escolhas. Muita paz para todos. Pois é, não poderia ser melhor tendo Sônia Regina por aqui para falar de um monte de coisa dentro da AGMX. O que a gente precisa ter é consciência. Para todas as pessoas que têm filhos e para todas as pessoas que ainda estão com os filhos pequenos, a única coisa que eu peço para vocês, olhem para dentro, porque os nossos filhos são reflexos de nós mesmos. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que a gente faz, o que a gente fala, o amor que a gente diz que tem, mas não demonstra esse verdadeiro amor. Isso é uma das coisas que me preocupa muito, né? O meu filho cresceu, não é mais um bebê, aquele bebê lindo, fofo, cheiroso, gostoso de apertar, mas eu sei que toda vez que eu encontro meu filho, a coisa que ele não deixou de lado é poder me abraçar, me beijar e falar: oi, mãe, tudo bem? Esse contato é que as pessoas precisam. Os filhos Não perder precisam de nunca, mais verdade. amor, tá? E eu fico muito feliz quando ele chega. A gente tem de vez em quando os arranca-rabo, porque é normal, né? Mas ele nunca deixa de vir falar e abraçar. Ele abraça minha mãe, ele abraça meu pai, e ele vem, me abraça, me beija. Oi, mãe, tá tudo bem? E esse contato físico de amor é uma coisa que os jovens de hoje precisam, e precisam muito. E muitos deles vão procurar em lugar que eles não precisavam, que é dentro de casa. Um abraço pode curar o teu filho. O amor, dessa forma, demonstra para ele que ele é amado. E a única coisa que ele precisa é de um abraço. Um abraço cura tudo, mas as pessoas não têm noção que é isso. Valeu pela companhia, são 22 horas e 42 minutos, horário de Brasília para você. Amanhã a gente está de volta às 9 horas da noite, aqui na Rádio Mix Esotera, falando de alguma coisa Aí, maravilhosa. Marcela, ela falou tanto que passou da hora, tá vendo? Vamos brigar com ela agora. Quem estava falando até agora? Eu? Um dia vai Ah, ser o meu quem dia, tá falando? Soninha. Não sei, Marcelo, não Um sei. dia vai ser o meu dia. Eu só fico guardando. Eu tô só de olho. Deixa comigo. A Sônia falou mais que eu hoje. Quem mandou você deixar? Gente, obrigado pela companhia, gratidão ao Maurício, ao Jorge, a Michelle, a todo mundo do chat. Amanhã a gente está ao É. vivo de volta aqui na Rádio Amigos Esotera. Valeu pela companhia. Beijo.